Olá! Nesta aula vamos falar sobre um sistema indispensável ao bom funcionamento da administração pública, o controle interno e externo. E são muitos os objetivos. Você vai conhecer o processo de organização dos sistemas de controle, descobrir o papel do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público, bem como da Controladoria Geral da União. E ainda vamos tratar sobre a diferença entre o controle interno e externo. Já avisamos que é bastante conteúdo. Fique atento aos conceitos e boa aula! Vamos lá, volte um pouco no tempo e relembre. Desde pequeno, alguém precisava controlar as suas atividades, correto? Primeiro os seus pais, depois os professores, e na vida adulta surgem os chefes, os clientes. Enfim, de uma forma ou de outra, o controle está presente na vida da maioria das pessoas. Agora imagine o quanto é importante que as ações dos agentes políticos sejam fiscalizadas. Eles têm muito poder e responsabilidade em mãos, não é mesmo? É por este motivo que na administração pública o controle envolve não só todos os órgãos que a integram, mas também dirigentes ou gestores públicos. O controle é uma função da administração e que deve estar presente em todas as atividades de uma organização, independentemente da natureza dessas atividades. Essa função deve ser organizada, planejada, no sentido de acompanhar a execução das ações previamente programadas e com o sentido também de verificar se as metas programadas foram atingidas e propiciar informações sobre possíveis desvios para as correções necessárias, se fizer necessário. São dois tipos de controle a serem aplicados aos atos e fatos da gestão pública: o controle interno e o externo. Veja a seguir como se estabelece as relações entre os tipos de controle e os três poderes do governo. O controle interno se refere ao poder judiciário, executivo e legislativo. Já o controle externo só diz respeito ao poder legislativo. O controle interno, também conhecido como controle administrativo, visa acompanhar a execução das atividades dos órgãos subordinados ou vinculados à administração. Tudo isso para garantir o cumprimento dos objetivos propostos e também para respeitar os princípios constitucionais estabelecidos na gestão pública. Quando se fala em instalar sistemas de controle interno nos municípios, de um modo geral, existe uma resistência dos gestores. Os gestores estão afetos à fiscalização do Tribunal de Contas, à fiscalização da Câmara de Vereadores, à fiscalização do município, à fiscalização agora da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União, quando os recursos são federais, e agora vem a legislação dizer que ele próprio, dentro do âmbito municipal, tem que criar um sistema de controle interno. E isso causa uma resistência nos prefeitos, principalmente nos gestores, presidentes, nos chefes de poder, de ter mais um órgão ao qual eles necessitam prestar contas. Pois bem, eu tenho a experiência de ter administrado sistema de controle interno durante 8 anos em um município de pequeno porte ou de médio porte, em torno de 30 a 40 mil habitantes. E eu tenho uma experiência a trazer para os senhores. O prefeito que implanta um sistema de controle interno, que dá liberdade para que os funcionários do sistema de controle realizem a fiscalização e as auditorias. Eu não diria nem auditorias, eu diria o acompanhamento das funções públicas, porque o bom sistema de controle interno, ele age antes do mal acontecer. Então eu vou dar um exemplo que nem tantos outros que eu já dei para os senhores. Se o almoxarifado recebe a visita do sistema de controle interno e se são aferidos se o que está nos relatórios, se o que consta na contabilidade é o que efetivamente tem em estoque, se o sistema de controle interno faz esse tipo de fiscalização,
o prefeito tem como acender um alerta caso esteja acontecendo algum problema naquele setor. Por outro lado, se o prefeito decidir que ele não terá sistema de controle interno, que ele não vai dar essa autonomia toda para os funcionários, ele corre o risco de que ações isoladas de diversos funcionários, chefes de setor, chefes de departamento e até secretários municipais realizem ações negativas e contra o patrimônio público, das quais ele não terá conhecimento, não terá como evitar, e ele sofrerá, sim, a fiscalização do controle externo no momento que nada mais tem a fazer. Se uma fiscalização comprova que existe divergência nos relatórios contábeis e no disponível no estoque de almoxarifado, o prefeito pode abrir uma sindicância, pode responsabilizar o funcionário e ele não terá qualquer responsabilidade sobre este ato. Contudo, se ele não exercer este controle ou se não autorizar o sistema de controle interno a exercer este controle, quando o controle externo chegar, a responsabilidade será do agente. Então, prefeitos e presidentes de Câmara que têm um sistema de controle interno que funcione, eles têm uma prevenção para que não ocorram os desvios. A obrigação primeira do sistema de controle interno, de quem administra o sistema de controle interno, é acender a luz vermelha quando alguma função não está ocorrendo de acordo com como determina a legislação. Se o setor de compras está realizando aquisições de forma fracionada, teria o prefeito condições de lembrar de todos os empenhos que ele assina ao longo de um mês? Para saber se as compras realizadas ultrapassaram ou não o limite de licitação? Agora, quem administra o sistema de controle interno tem a obrigação de periodicamente fazer a aferição e ver se o setor de compras está respeitando a lei de licitações. Então, são ações preventivas. É um remédio que vem antes do mal se criar. Por outro lado, se os administradores não fortalecer o sistema de controle interno, com certeza o controle externo não poupará e aí vem a responsabilização dos agentes públicos. Se tem algo indispensável para o sucesso do controle interno, é a contabilidade. Por este motivo, ela deve ser organizada e mantida, a fim de gerar informações úteis e confiáveis. Segundo o artigo 83, a contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. Com a evolução dos conceitos aplicados à gestão pública, houve uma distinção entre a administração pública gerencial e a burocrática. A diferença entre elas? O foco das atividades que dizem respeito ao controle. O controle já não se baseia somente nos processos, mas também nos resultados. Então, os resultados da ação do Estado são considerados ruins, bons ou excelentes, não porque os processos administrativos são seguros e estão sob controle, como quer a administração pública burocrática, mas porque os anseios do cidadão estão ou não sendo atendidos. Você lembra que lá na primeira aula falamos que o seu principal objetivo é resolver os problemas do município? Então, o objetivo aqui é ver se de fato eles estão sendo resolvidos. Neste novo contexto, o cidadão assume um papel de contribuinte e beneficiário dos serviços prestados. A Emenda Constitucional número 19/98 incluiu a eficiência no conjunto dos princípios previstos no artigo 37 da Constituição. O objetivo é orientar a atuação da administração pública nas diferentes esferas do governo. A eficiência é uma expressão utilizada em atividades gerenciais. É um conceito de natureza gerencial. Ela é um parâmetro para medir a utilização de recursos auferidos e aplicados pela entidade governamental nas suas ações. Sem dúvida, a administração precisa de um sistema de controle interno bem estruturado.
Verdade. Apenas lembrando que o controle, assim como o planejamento, a coordenação, a direção, a gestão de pessoal e o orçamento, é mais uma das funções da administração. Ok, mas ainda não entendi como tudo isso é posto em prática. Ora, a função controle é posta em prática através da controladoria do município. Cabe à controladoria um papel importante na administração, o de coordenar todas as atividades de controle interno organizado e mantido pelo município no âmbito de cada poder. A organização do sistema de controle interno, independentemente do mandamento da legislação, deve merecer a atenção especial da administração do município, pois envolverá todos os agentes responsáveis por decisões a serem tomadas, por programas de trabalho a serem executados, por normas estabelecidas pela legislação e por institutos como a guarda e a custódia de valores pertencentes ou confiados à fazenda pública, tendo em vista a integridade do patrimônio. A organização do sistema inclui a constituição de um colegiado formado pelos gestores dos órgãos da administração direta e indireta, sob a coordenação do órgão central, a controladoria, que se responsabilizará pela coordenação, integração, manutenção e funcionamento do sistema. Portanto, a Controladoria Municipal é o órgão central do controle interno. É a unidade administrativa dentro da estrutura organizacional do município responsável pela sistematização dos procedimentos de controle interno. Isso inclui a elaboração de normas e a definição de responsabilidades pelas tarefas e também pelas rotinas de trabalho a serem executadas. E cabe à controladoria integrar o sistema de controle interno e externo. É sobre este assunto que vamos falar agora. O controle externo é destinado a comprovar a probidade dos atos da administração, a regularidade dos gastos públicos e do emprego de bens, valores e dinheiros públicos, a fiel execução do orçamento. Esse tipo de controle é exercido na União, pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, nos estados, pelas Assembleias Legislativas, com o auxílio do respectivo Tribunal de Contas Estadual, e nos municípios, pelas câmaras de vereadores municipais, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou órgão equivalente instituído por lei em que se localiza o município. Antes de continuar, só um parênteses. O controle externo é uma função exclusiva do Poder Legislativo. Acho que estou entendendo, mas gostaria de mais exemplos de ações do controle externo pelo Poder Legislativo. Ainda está tudo muito vago, sabe? Claro que entendo. Vamos pensar em algumas ações. Lembrei. São exemplos de ações. A autorização legislativa para a obtenção de empréstimos ou a realização de operações de crédito externo pelo município, ou a aprovação ou rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas do Poder Executivo. E como terceiro exemplo de ação, podemos mencionar a aprovação ou rejeição da proposta orçamentária ou de créditos adicionais. O exercício desta função de controle externo é realizado, inicialmente, por uma das comissões do Poder Legislativo que tenha essas atribuições estabelecidas no regimento interno deste poder. Geralmente, compete à Comissão de Orçamento e Finanças, cujos pareceres devem ser submetidos ao crivo da mesa diretora da Câmara, inclusive aquele que pode recomendar a rejeição do parecer do Tribunal de Contas, a execução das atribuições que forem definidas para o controle externo. Para atender às demandas relacionadas com o apoio ao Poder Legislativo, os tribunais de contas se organizam conforme a sua finalidade e a disponibilidade de recursos alocados. Observa-se, no entanto, que o controle externo ainda é realizado de modo parcial, com ênfase nos aspectos formais de legalidade dos atos e de regularidade da despesa. Assim, é preciso que sejam adotadas medidas para a efetiva e plena implementação do controle. Desde maio de 2000, o grau de responsabilidade dos governos brasileiros é medido a partir de parâmetros estabelecidos pela Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela deu uma ênfase à questão do gerenciamento do patrimônio público.
planejamento, controle, responsabilização com relação ao patrimônio público. As pessoas têm a ilusão de ter como patrimônio público os bens imóveis ou os bens móveis, ou seja, os carros do município é patrimônio público, o prédio da prefeitura é patrimônio público, as escolas municipais é patrimônio público. O que os senhores que são gestores públicos têm que ter presente é que patrimônio público é o conjunto, ou seja, a gaze, a pinça que está lá no posto de saúde, o quadro negro, o giz que está lá na escola, a pedra de calçamento, o saco de cimento que está lá na Secretaria de Obras, integram o patrimônio do município. Como o município gerencia o recurso que é de todos, muitas vezes não se tem o devido cuidado com relação ao gerenciamento destes bens. Pois bem, a legislação atualmente exige, não é uma faculdade, é uma exigência de que os gestores públicos tenham absoluto controle sobre o patrimônio público que é o todo. Então, os R$100 que tem no caixa da tesouraria ou a lâmpada de mercúrio que está no almoxarifado da Secretaria de Obras, ela tem o mesmo valor. Ao sair os R$100 do caixa da tesouraria, tem que ficar especificado quem foi o beneficiado, número da identidade, quem recebeu o recurso, qual foi o destino. Da mesma forma, a lâmpada que está no almoxarifado da Secretaria de Obras, ao sair para ir para a rua, tem que ser dito, vai ser instalada em que avenida? Por solicitação de quem? Quem autorizou a saída do almoxarifado? Esses atos de gestão e de controle, eles integram o controle do patrimônio público, como um todo. Então, quando estamos falando de patrimônio público, os senhores gestores têm que ter presente que nós estamos falando de todos os bens, móveis e imóveis, que integram e que foram adquiridos com recursos da sociedade. Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal incentiva a participação popular e a realização de audiências públicas. Lembrando que um dos pilares dessa lei é o princípio da publicidade, empregado aos atos e fatos da gestão pública. Você vê a ligação entre a Lei de Responsabilidade Fiscal e a prática do controle interno? Juntos, eles planejam ações e procedimentos da gestão administrativa. O objetivo? A recuperação e a manutenção das capacidades financeira e administrativa do governo local. O objetivo do controle externo é verificar a probidade dos atos de gestão, ou seja, aqueles atos que foram praticados pelos gestores, não apenas os atos de gestão orçamentária, mas também os atos de gestão financeira, os atos de gestão administrativa, são objeto do controle externo, a regularidade dos gastos, do emprego, dos bens, valores e a fiel execução do orçamento, e a probidade dos atos de gestão. Através do sistema de controle externo, o cidadão comum ganha espaço para opinar e agir. De acordo com o Manual de Orçamento Programa Nações Unidas, esse tipo de controle se concretiza por meio da mensuração das vantagens sociais e econômicas, da produtividade e da eficiência. Um bom sistema de controle depende do fornecimento de informações físicas e financeiras. Assim, é possível realinhar programas originais e manter o foco nas prioridades determinadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, além de estabelecer as metas da administração para um determinado exercício financeiro, também trata de assuntos relativos ao equilíbrio fiscal, à limitação de despesa, a normas para controle de custos e a avaliação de resultados. Nossa, é muita coisa. Mas isso tudo acaba gerando demanda pela existência de órgãos para examinar e orientar a aplicação dos recursos,
para estabelecer e adotar normas e procedimentos que garantam a qualidade do serviço e também para prevenir riscos capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, não é? Exato, e este é o papel do controle jurisdicional. Os tribunais de contas têm algumas funções. Dentre elas, apreciar as contas anuais do presidente da República, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e pensões civis e militares, realizar inspeções e auditorias por iniciativa própria ou por solicitação do Congresso Nacional, fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais, fiscalizar a aplicação de recursos da União repassados a estados, ao Distrito Federal ou a municípios, prestar informações ao Congresso Nacional sobre fiscalizações realizadas, aplicar sanções e determinar a correção de ilegalidades e irregularidades em atos e contratos, sustar, se não atendida, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Atualmente existem 27 tribunais de contas dos estados, incluindo o Tribunal de Contas do Distrito Federal e 4 tribunais de contas estaduais que analisam as contas dos municípios. E ainda existem os tribunais de contas específicos para as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Tais órgãos dão apoio à estrutura do controle externo aplicada à gestão pública de todas as esferas governamentais. E depois de tudo isso que falamos, você sabe qual é o papel do Ministério Público nos tribunais de contas? Tenha em mente que os dois apresentam as suas responsabilidades. A administração pública está sujeita ao controle judicial, que é distinto dos controles interno e externo. É um controle exercido privativamente pelos órgãos do Poder Judiciário, através da função jurisdicional. O objetivo é defender os administrados e manter a administração dentro das normas legais vigentes. Ou seja, o objeto do Poder Judiciário são os atos administrativos praticados pelo Executivo, pelo Legislativo e pelo próprio Judiciário. Portanto, podemos dizer que o Ministério Público tem a finalidade de verificar se a lei está sendo obedecida. E caso não esteja, deve obrigar o seu cumprimento através do Poder Judiciário. A própria Constituição trata desse assunto, ao apresentar em seu artigo 127 que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público apresenta-se nas esferas da União e do Estado. Na esfera da União, divide-se em Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Quanto ao Ministério Público dos Estados, não podemos falar em um único modelo, porque há variações regionais e estaduais. Mas afinal, quais são as atribuições do Ministério Público? Entre as atribuições do Ministério Público está a defesa da ordem jurídica, ou seja, zelo pela observância e pelo cumprimento da lei, a defesa dos patrimônios nacional, cultural, público e social, defesa do meio ambiente, defesa dos direitos e interesses da coletividade, especialmente das comunidades indígenas, e defesa dos direitos da família, da criança, do adolescente e do idoso. Também faz parte de suas atribuições a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis e o controle externo da atividade policial. A Constituição Federal estabelece em seu artigo 129, inciso 3º, que é função institucional do Ministério Público a promoção do inquérito civil público e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Trata-se de procedimento administrativo investigatório. A respeito da Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal e os repasses federais, SUS, Educação, pense o que cabe a cada órgão.
A Controladoria Geral da União frequentemente verifica a regularidade no emprego de recursos financeiros transferidos pela União aos municípios, além de fiscalizar o correto funcionamento dos programas federais em diversas áreas, como educação, saúde e moradia. Depois dessa fiscalização, os resultados são encaminhados ao Ministério Público Federal e aos Ministérios Públicos dos Estados, para que, deste modo, sejam tomadas providências no caso de possíveis irregularidades. Mas já li que existem dúvidas quanto à competência judicial e, consequentemente, a do Ministério Público, no que se refere às ações derivadas dessas possíveis irregularidades. Sim, isso é verdade. Por este motivo, é feita uma análise sobre as formas de transferências realizadas pela União para os municípios. Basicamente, são 3 formas: as transferências constitucionais, as transferências automáticas e as transferências voluntárias. As transferências constitucionais são aquelas resultantes da repartição constitucional das receitas. Estas transferências, entretanto, estão fora do alcance da fiscalização da Controladoria Geral da União. As transferências automáticas são resultantes de determinações em lei, cumpridas por ato administrativo, geralmente portarias dos ministérios, destinadas a custear serviços públicos e programas, no mais das vezes da área social. A sua efetivação independe da existência de convênio, ajuste, contrato ou outro instrumento de formalização, bastando que o município tenha se habilitado junto ao ministério respectivo, mediante o preenchimento de certas condições. As transferências voluntárias são realizadas no âmbito do governo federal mediante convênios, com formalização do respectivo instrumento e incidem nas mais diversas áreas da atividade estatal. Sobre essas transferências, recomenda-se a leitura do artigo 25 da LRF. E quanto aos recursos financeiros transferidos de forma automática ou fundo a fundo? Bem, é importante lembrar que eles são recursos federais, mas, na maioria das vezes, os programas em questão são instituídos por portarias dos ministérios ou resoluções de órgãos federais. Como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação? Isso mesmo. Assim, esses recursos transferidos, como aqueles de convênios, possuem um caráter de transferência voluntária. Já no que se refere aos recursos financeiros repassados pela União, no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, o Tribunal de Contas da União reconhece o caráter convenial de tais transferências, apesar destes repasses serem automáticos, ou seja, prevalece a natureza federal dos recursos. Um termo muito importante e que se refere aos limites do gestor público é a discricionariedade. Você sabe o que significa? A noção de discricionariedade envolve um aspecto liberal, de autonomia em face de uma determinada autoridade. Logo, atuar discricionariamente significa proceder diante de conceitos ambíguos trazidos pela norma posta no exercício de uma função, sob aspectos racionais e proporcionais, no âmbito estabelecido pelo ordenamento jurídico, optando-se pelo melhor procedimento que irá satisfazer o bem comum. Discricionariedade implica uma escolha, entre diversas possíveis, em atendimento ao interesse público, próprio da atribuição e da competência do gestor público, que assume uma função finalística perante o fato real. Os princípios que norteiam o regime jurídico administrativo estabelecem limites à atividade da administração pública. Inclusive, alguns destes princípios são constitucionais, ou seja, regem toda a atividade legislativa e administrativa. Apenas lembrando que o princípio da legalidade, mola mestra de um Estado democrático de direito, serve de alicerce para que os atos administrativos não sejam praticados sem nenhuma restrição. Então anote essa informação. O administrador público tem seus atos sempre vinculados aos mais diversos princípios limitadores de sua atividade discricionária. Você já ouviu falar sobre a Lei de Improbidade Administrativa? Também conhecida como a Lei do Colarinho Branco, trouxe muitos avanços no que se refere ao controle sobre os atos e fatos relacionados à gestão pública brasileira.
Segundo a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, a Lei de Improbidade Administrativa. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Todos eles são responsáveis, seja gestor da saúde, seja gestor da educação, seja gestor de obras públicas, gestor de finanças, gestor de administração. Todos eles são responsáveis perante, não somente a lei, mas perante a sociedade em si. A corrupção está demais, né? Nós estamos passando por uma fase bem complicada no nosso país e a corrupção, ela vem também de baixo, né, na minha opinião. Os políticos, eles são eleitos pelo povo. Essa eleição é feita através de, muitas vezes, compras de votos, não é o voto consciente, e isso acaba atrapalhando, fazendo com que a pessoa que está ali como político, ele está formando uma cidadania troca de favores. Isso é muito ruim, na minha opinião. Isso aí está complicado. A corrupção está em todos os lugares. O indivíduo hoje, ele pensa em si próprio, né? E sempre tentando tirar proveito. Corrupção atualmente está bem sob os holofotes, aí, muita coisa acontecendo. Parece que é um assunto latente no momento, né? Muita gente atacando, acusando, apontando, muita coisa vindo à tona de coisas que para uns e outros seria, entre aspas, normal, mas que tem um quê de ética aí que está faltando na maioria das pessoas. Então, a gente costuma dizer que sempre teve, sempre existiu, e a gente está num momento onde muita coisa está vindo à tona em relação à corrupção, o que passa uma impressão de que o momento é delicado nesse sentido. O que eu posso dizer? Que eles tiram, que em vez de investir na saúde, os hospitais, tudo quebrado, a segurança quebrada, tudo, os hospitais quebrados, não tem um leito, um pobre, tudo, eles pegam o dinheiro tudo e consomem, porque o nosso país aqui é um país rico, cara, tem bastante dinheiro. Se souber usar o dinheiro e fazer por nós aqui, nós estávamos muito felizes da vida. Para mim é uma vergonha. É demais, né, isso aí. Esses políticos são muito corruptos e não dá para ficar desse jeito, tem que melhorar alguma coisa. Eu acho que isso aí já vem enraizado, porque entrava presidente e saía presidente, nunca estourou essa roubalheira desgraçada. Eu acho que é cultural isso aí. Eu acho que não vem só dos políticos, não. Na sociedade inteira tem corrupção. Não é apenas da classe política. É que quando envolve o político, ela toma proporções bem maiores, né? E aí muita gente se incomoda por causa disso, mas a gente sabe que no dia a dia a população, de uma forma geral, tem sempre alguém levando vantagem em alguma coisa, ou querendo, tentando levar vantagem. Enraizado na cultura do país, porque se o político, né, já faz a proposta de ter um voto em troca de algum favor, de uma oportunidade, isso já está, né, na raiz da nossa sociedade. Enquanto acontece com as pessoas fazendo, né, por trás, cobrando mais, quando as pessoas acabam, né, tirando vantagem numa situação, ele também está sendo corrupto, né, em pequenos atos e atitudes. Não, é a cultura. Há algum tempo atrás, eu escutei uma pessoa, isso faz 30 e poucos anos atrás, que se não construíssem escolas, né, nós não teríamos, no futuro, construir muitos presídios. Sejamos francos, você, como político, deve estar acostumado com a descrença das pessoas na política e principalmente com o seu trabalho. Mas isso não deve desanimá-lo. É em momentos assim que você precisa lembrar o que te motivou lá atrás a seguir este caminho. Existem maus profissionais em todas as profissões, mas pense, são pouquíssimos os trabalhos que podem realmente mudar o mundo. Que você seja forte e não ceda aos próprios interesses. Se você está onde está,
é porque tem uma missão. Cumpra! É desta forma que finalizamos a 5ª aula do curso para gestores públicos municipais. Na próxima, o tema será Gestão Orçamentária e Financeira. Bons estudos e até mais!